E finalmente, a última forma de simetria, e é a única que é central, é a única que não tem eixo de simetria, ela tem um centro de simetria. É quando a simetria no plano cartesiano é em relação à origem do plano cartesiano. E a origem do plano cartesiano, óbvio, é um ponto. É exatamente este ponto de abscissa 0, ordenada 0, que é a origem do R2, e esse ponto é que vai ser o nosso centro de simetria. Por isso ela é uma simetria central e não deixa de ser também uma simetria de rotação, onde o centro de rotação é a origem do plano cartesiano e a amplitude da rotação é 180 graus, porque somente as simetrias de rotação com amplitude de 180 graus é que são também chamadas de simetria central. Vamos lá. Qual é o nosso ponto? O de sempre. O ponto P, que tem abscissa 4, está na reta x igual a 4, e ordenada 3, está na reta y igual a 3. Esse nosso ponto P, cujo par tem abscissa 4 ordenada 3, é a nossa figura inicial. E eu quero obter outra figura congruente a ela, evidentemente vai ter que ser um ponto, não é? E para chegar a esse outro ponto, eu vou usar uma transformação isométrica, que é uma simetria de rotação 180 graus, ou uma simetria central. Primeira coisa que eu quero que vocês observem para ir organizando a cabeça de vocês. Essa simetria em relação à bissetriz, não. Se não é em relação à bissetriz, não há permuta de coordenadas. A abscissa fica onde é a abscissa, primeiro termo do par, ordenada, fica onde é ordenada, segundo termo do par. Se não vai permutar, só pode fazer uma coisa: simetrizar. Quando simetriza apenas a abscissa, a simetria é em relação ao eixo das ordenadas. Quando simetriza apenas a ordenada, a simetria é em relação ao eixo das abscissas. Então aqui simetriza as duas coordenadas. Então você vai pegar o ponto P' com a abscissa simétrica de 4, menos 4, que maravilha! E ordenada simétrica de 3, menos 3. Não é lindo? Aí esse ponto P' com a abscissa, este ponto P' com a abscissa menos 4 e ordenada menos 3, ele é o simétrico de P. E a simetria que há entre eles dois é uma simetria de rotação 180 graus. Tanto faz ser no sentido horário como anti-horário. A simetria que há entre eles dois é uma simetria pontual, é uma simetria central, e o centro de simetria é a origem do plano cartesiano. Vejamos por quê. Porque P e P' estão ambos numa mesma reta que passa pela origem, que é o centro de simetria. E a distância de P para o centro de simetria
é a mesma distância de P' para o centro de simetria. Por isso é tão fácil dizer que distância é essa. Que figura é essa aqui, meu filho? Oxe, professor, é um triângulo retângulo. Esse cateto mede 4, esse cateto mede 3, hipotenusa 5. É um triângulo retângulo, bem famoso, pitagórico, de catetos 3, 4, hipotenusa 5. E que figura é essa aqui, meu filho? É um triângulo retângulo, professor. Esse cateto mede 3, porque é o módulo da ordenada, a distância, né, de um ponto ao eixo das abscissas é o módulo da ordenada. Esse cateto mede 3, esse cateto mede 4, que é o módulo da abscissa. Então essa hipotenusa também mede 5. Por sinal, se você girar 180 graus no plano, usando como centro de rotação a origem do plano cartesiano, botando nela aqui a ponta seca do compasso, bora girar no sentido anti-horário, 180 graus para ser positivo, a amplitude. Veja que quando eu girar 180 graus, a ponta do compasso vai chegar lá em P'. Bora ver? Ó, opa, é porque escorrega. Opa, tenta ir fechando aí, mal, saindo de trás de mim. Oh, chegou lá no P'. Olha aí, ó. Sensacional. Então, moral da história. Se eu tenho um ponto P de abscissa 4 e ordenada 3, e um ponto P' de abscissa menos 4, quer dizer, o 4 continua na abscissa, não permuta, e ordenada 3, com certeza esses dois pontos são simétricos um do outro em relação ao eixo das abscissas. Se simetrizasse só a abscissa, a simetria era em relação ao eixo das ordenadas. Se simetrizasse só a ordenada, a simetria era em relação ao eixo das abscissas. Mas nesse caso, como ela é central, você simetriza a abscissa e simetriza a ordenada. E aí, esses dois pares irão representar dois pontos que são simétricos um do outro em relação à origem do plano cartesiano. Ou seja, simetria em relação ao eixo das abscissas, abscissas iguais, ordenadas simétricas. Só simetriza a ordenada. Simetria em relação ao eixo das ordenadas, abscissas simétricas e ordenadas iguais. Só simetriza a abscissa. Simetria em relação à bissetriz dos ímpares, permuta as coordenadas e não simetriza. Simetria em relação à bissetriz dos pares, permuta as coordenadas e simetriza as duas. E simetria em relação à origem, simetriza as duas coordenadas. Sensacional!